Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto. E hoje o nosso tema é o Setembro Azul, que é uma lembrança das pessoas que têm a deficiência auditiva, dos surdos. E para a gente falar sobre o Setembro Azul, a gente vai ver as ações que uma instituição aqui de Bauru realiza para a inclusão das pessoas com deficiência, que é o SENAC de Bauru. E para isso, nós estamos recebendo a Bartira Righetti, que é gerente do SENAC aqui de Bauru. Bartira, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigada, André. É um prazer. Bom, para a gente começar falando então desse universo, né, Bartira, acho bacana você pontuar para a gente como é que o SENAC trabalha nesse sentido da inclusão das pessoas com deficiência. Porque é claro que todas as empresas têm, até por lei, essa obrigatoriedade, mas o SENAC se diferencia um pouco nesse sentido, né? Explica para a gente o como. Sim, eu vou destacar aqui uma perspectiva dessa inclusão dos nossos estudantes e depois eu posso falar um pouquinho da perspectiva da inclusão dos nossos funcionários, né? Falando especificamente aí, celebrando agora o mês de setembro, né, como um mês de promoção e de inclusão, da gente conversar um pouco mais sobre a inclusão das pessoas surdas, a gente tem aqui já faz bastante tempo o curso de Libras, né? Então é um idioma, Libras é considerado um idioma. A nossa professora do curso de Libras, ela é uma pessoa surda, então isso é muito importante também dela estar aqui ocupando um lugar de autoridade no tema, fazendo essa mediação e na turma, né, especificamente nesse curso, a gente não pode contar com um intérprete, porque já faz parte do processo de aprendizado dos próprios estudantes. E a gente tem, então, o curso de Libras, uma parte mais introdutória, né, é o Libras 1, e a gente tem depois o mais avançado, que o pré-requisito é ter feito o Libras 1 e é o Libras 2. Então, a gente tem nessa perspectiva as pessoas vindo se capacitar, então a gente tem educadores, funcionários públicos, professores da educação básica, da educação superior, pessoas que querem se comunicar melhor com integrantes da sua comunidade, do seu bairro, né, da sua igreja. Então a gente tem bastante procurado o nosso curso de Libras, assim, e a nossa professora especificamente é surda, então também é já um exemplo aí de inclusão. Fora isso, a gente divulga bastante para a comunidade surda procurar o do SENAC para qualquer curso de qualificação profissional. Né? Como você mesmo disse, quando qualquer aluno se matricula em qualquer escola, a gente tem uma lei que deveria garantir, né, um intérprete ali. Infelizmente, a gente não tem isso, né? Às vezes as pessoas têm que buscar meios jurídicos ou até desistem no meio do processo. Então, algo que a gente garante aqui é que qualquer pessoa, quando se matricula em qualquer curso, que a gente tem cursos técnicos, cursos livres, programa aprendizagem, ensino médio, quando ele faz a matrícula, ele já sinaliza se tem algum tipo de deficiência, vai automaticamente já para a equipe de coordenação que entra em contato para verificar qual é o tipo de necessidade que temos que atingir ou que proporcionar para dar condições para que o aprendizado aconteça de uma maneira efetiva, né? Então é a equidade, é a gente ser justo e fornecermos as condições necessárias para que esse estudante tenha um processo de aprendizado adequado e satisfatório aqui com a gente, né? Então, se matriculou uma pessoa surda aqui num curso técnico em paisagismo, por exemplo, nós disponibilizamos o intérprete para que ele tenha o melhor aproveitamento possível dentro de um curso. Na prática, Bartira, na vivência que vocês têm disso, o quanto isso é importante, é estimulante para o aluno dessa relação de ele ter essa garantia, essa segurança de poder se comunicar 100% ali dentro da sala de aula, né? Se você pensar antes do Senac ter implantado essa metodologia e depois, quais são as diferenças que você pode contar para a gente? Olha, a diferença ela é gigantesca, porque geralmente quem chega aqui da comunidade surda, ele está acostumado a interagir, socializar exclusivamente dentro da comunidade que ele compõe, né? E aí, quando ele chega aqui, tem essa possibilidade desse acolhimento, aí as nossas metodologias educacionais, a nossa didática também proporciona. Então, a interação não é só com o intérprete de Libras, a interação é nas construções coletivas, em sala de aula, com os demais estudantes, com os grupos de trabalho. Então, ela é uma perspectiva inclusiva, não só do aluno saber o que está sendo conversado, falado em sala, mas dele também explorar e ter uma outra dimensão de como se socializar
em comunidade, né? Às vezes a gente ouve assim, antigamente não tinha tantas pessoas com deficiência assim. Na verdade, sempre teve. O que não tinha era a possibilidade de acesso aos espaços que nós que não temos deficiência, para a gente nunca foi uma questão, porque eles sempre foram preparados para a gente, né? Então, ele é um movimento extremamente importante e fundamental para que a gente exerça, enquanto cidadãos, enquanto instituições responsáveis, para que a gente seja promotor dessa cidadania plena, porque todos somos cidadãos e temos nossos deveres, óbvio, mas temos que também ter o espaço da gente desfrutar dos nossos direitos. E foi possível notar uma procura, porque eu acredito que a comunidade se conversa ali entre eles, né? Depois que vocês passaram a adotar isso, ampliou o acesso realmente? As pessoas que têm uma deficiência auditiva, por exemplo, procuram e eu sei que o Senac tem aqui o intérprete, então eu vim para fazer o curso. Isso acontece na prática? Acontece, acontece. Antigamente a gente trabalhava com intérprete sob demanda. Então, temos um aluno que se matriculou no curso, então a gente contrata um intérprete especificamente para aquele curso. Hoje a gente já tem intérprete de Libras no nosso quadro de funcionário CLT, porque às vezes a gente tem até dois, né? Dois ao mesmo tempo que está acontecendo, porque tem o período da manhã, da tarde, o período da noite. É claro que a gente está no movimento de chamar ainda mais essa comunidade para cá. Então, a nossa perspectiva é que aumente ainda mais o número de estudantes, e aí a gente vai proporcionar mais intérpretes de Libras também. Mas é um movimento que vem se intensificando nos últimos anos, sim, ainda bem. Se a gente pensar, né, nas escolas profissionalizantes, de um modo geral, de outras empresas em que a pessoa com deficiência precisa ter acesso, o que impacta, né, acho que na cabeça do empresário ali, é o custo. Eu vou ter que contratar alguém para fazer. Você falou, sob demanda, a gente contratava, hoje nós temos no quadro. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, o custo-benefício, né, Bartira? Tem um custo, é claro, mas e o benefício para o aluno, para a própria instituição? Fala um pouquinho disso para a gente entender. Uhum. Eu vou destacar, André, uma coisa que também já falamos agora há pouco. Primeiro que é lei, então a lei ela tem que ser cumprida, né? Quem não está cumprindo está infringindo a lei. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é um pouco do que a gente já falou aqui nos últimos minutos, de você estar de fato ali promovendo a cidadania plena e os nossos deveres enquanto instituições que temos responsabilidade social. Então, acho que quando a gente trabalha isso de maneira intencional com todo mundo que a gente se relaciona, no nosso caso, enquanto escola, com a comunidade escolar, a gente também sendo promotor dessa tomada de consciência com as pessoas que a gente se relaciona. Então, os nossos fornecedores, os nossos parceiros, as demais instituições educacionais, os funcionários, os demais estudantes, né? Então, hoje nós temos aqui uma média de 2.000 estudantes, contando os 3 períodos, manhã, tarde e noite. Eventualmente, né, com uma intencionalidade, a gente precisa trazer questões sobre inclusão para conversar, inclusão e diversidade, né, para conversar, para dialogar, para linkar com o desenvolvimento profissional, inclusive, que hoje um profissional que vem aqui buscar uma qualificação e não entende a importância dele ser não só promotor da inclusão, mas dele também ali ter um respeito, uma aceitação, dele entender qual que é o contexto que aquelas pessoas chegam, ele já está defasado para o mercado de trabalho. Então, isso também é algo importante de destacar. E com relação, você falou de mercado de trabalho, como é que é a relação depois que o aluno que tem, por exemplo, uma deficiência auditiva, ele consegue terminar o seu curso aí profissionalizante, por ele ter tido esse acompanhamento, qual é a relação depois com o mercado de trabalho, quando ele vai para procurar a vaga? Isso ajuda? Isso ajuda muito. A gente não tem assim um mapeamento, uma pesquisa com dados específicos, mas o que a gente tem é o depoimento que frequentemente eles vêm, eles retornam, eles buscam os novos cursos. Então, de repente, alguém veio e fez um curso técnico e aí se insere no mercado, ou até muda de carreira, né? Porque também tem essa questão. É um curso rápido em que ele consegue desenvolver ali uma profissão e depois ele volta para fazer os cursos complementares, que são os cursos livres. E a gente tem essa devolutiva por meio desses contatos, e como são contatos ali também presenciais, individuais, é muito bacana, porque nos sensibiliza e nos ajuda a sensibilizar também as pessoas que estão em contato aqui com a gente. E você, no dia a dia aí também, mais uma experiência para você trocar com a gente aqui.
os surdos, as pessoas com deficiência auditiva, eles chegam já dominando a linguagem de sinais? Isso já é uma realidade ou não, ou ainda não? Não é uma regra. Inclusive, às vezes a gente tem no curso de Libras pessoas surdas e que fazem a linguagem, né, a leitura labial. Então, para você ter ideia, na pandemia, a gente teve cursos de Libras online e depois a gente teve aqui no presencial, e aí no presencial a gente estava indo com bastante restrição, a gente tinha uma máscara, né, que a gente teve que comprar para a professora, e que a máscara era transparente, porque nós tínhamos alunos surdos e que só entendiam pela leitura labial. Eles estavam no processo de letramento da língua brasileira de sinais. Então a gente tem também, sim. Perfeito. Para a gente finalizar, Bartira, eu queria que você falasse para a gente dos cursos oferecidos pelo Senac e a questão das bolsas, né? Quem pode conseguir uma bolsa para fazer o curso? Quais são as opções que vocês têm aqui na cidade de Bauru? Legal. Obrigada por ter perguntado, André. Agora, no segundo semestre, a gente estava com um pouco mais de, acho que 1.400 vagas só para bolsas. Mas a maioria dos nossos cursos já começou entre agosto e agora mês de setembro. Mas a gente ainda tem mais de 300 vagas que são exclusivas de bolsas de estudo. A gente tem para cursos técnicos e temos para cursos livres também. Quem pode concorrer a uma bolsa de estudo? Qualquer pessoa que tenha uma renda familiar por pessoa de até 2 salários mínimos federais. Ou seja, é somar o salário de todo mundo que trabalha, né, que tem uma remuneração na sua casa, divide pelo número de pessoas. Se o valor for até 2 salários mínimos por pessoa, o que vamos combinar que ultimamente bastante gente, né, atinge esse perfil para ser bolsista, você já pode entrar no site do Senac, as inscrições elas são exclusivamente online e pode, né, aplicar e concorrer a uma bolsa de estudo. Como? Sempre abrem as vagas 20 dias antes do início do curso. Então, não tem um período, o Senac vai abrir bolsas de estudo para o segundo semestre em tal período. É sempre em relação à data de início do curso. Então, é importante as pessoas acessarem o nosso site, que é o sp.senac.br/Bauru, e aí lá vão ter todos os cursos que ainda vão começar até o mês de dezembro. São mais de 300 bolsas de estudo. E aí convido não só a comunidade surda, mas toda a comunidade a olharem e se inscreverem, quem está buscando uma qualificação, um curso mais rápido ou um curso um pouco mais longo, cursos técnicos. A gente está com as matrículas abertas e em breve a gente também abre, né, as inscrições já para o ano de 2024. Tá certo, Batira, mas aqui recomendar, é que claro que é para todo mundo, mas se você conhece uma pessoa que tem deficiência auditiva ou se você que está nos assistindo agora, você tem essa tranquilidade de fazer o curso do Senac sem nenhuma dificuldade, porque vai ter uma pessoa que vai te auxiliar na sua linguagem de sinais, você vai sair de lá com o curso completo. Então é um diferencial, acho que é importante que as pessoas que têm essa deficiência possam saber disso. Então você que está nos assistindo, compartilhe essa informação, tá bom? Bartira, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Se faltou mais claro, se faltou mais alguma coisa, fique à vontade. Eu quero fazer um adendo. A gente está convidando, né, as pessoas da comunidade surda e também as demais pessoas com deficiência, mas também tem um outro convite importante, nossas vagas de emprego. A gente está no processo de contratação, tanto para docência quanto para a área administrativa. As nossas vagas, elas sempre dão preferência para pessoas com deficiência. É importante dizer que o Senac não contrata a deficiência, o Senac contrata as competências daquele profissional. Mas, ao mesmo tempo, nós damos as condições necessárias para que ele exerça o trabalho dele da melhor maneira possível. Então, também lá no nosso site tem o Trabalhe Conosco. Fiquem à vontade para entrarem e se inscreverem dos nossos processos seletivos. Tá certo, Batira. Obrigado mais uma vez. Obrigada, André. Obrigado, Batira, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.